Seja muito bem-vindo, mais um vídeo aqui do canal, mais reflexões para nós. Nesse vídeo, o que me inspirou a gente pensar sobre algo muito importante, muito relevante, fazermos uma reflexão bíblica, foi uma matéria que eu vi sobre a Caixa Preta da Terra. Você já ouviu falar sobre esse projeto? Sobre isso daí? O que é uma caixa preta? A caixa preta é onde contém todas as informações. Então isso é um projeto que se assemelha muito à caixa preta dos aviões. Eu vou ler para nós um pouco sobre isso, se isso para você soa um pouquinho estranho, um pouquinho... nunca ouviu falar sobre isso. E fica comigo dentro dessa leitura, um pouquinho dessa matéria, um resuminho que eu fiz dessa matéria que eu li, porque nós vamos traçar com algo que é muito atual, muito relevante, muito importante para a gente pensar sobre esses dias de incertezas que estamos vivendo, que inclusive os cientistas estão percebendo que algo diferente está no ar. Fica comigo até o final desse vídeo, vamos lá, vamos a um resuminho dessa matéria. Então, esse aparelho, ele registrará o fim da humanidade devido às mudanças climáticas. E calma aí, fica comigo até o final desse vídeo. Esse vídeo não é um vídeo sensacionalista, muito pelo contrário, é um vídeo que nos traz uma esperança. É um vídeo que nos traz um alerta, mas principalmente uma esperança. Porque quando a gente pensa em Apocalipse, né, em fim da humanidade, como estava descrito nessa matéria que eu li, a gente já entra em pânico. Mas calma, isso é um sinalizador, é algo que está muito de acordo com profecias que há muitos anos já vem se falando, mas aí não é um vídeo sensacionalista, fica comigo até o final. Então, um monólito indestrutível, ou seja, um bloco indestrutível, algo grandioso, se assemelhando a uma caixa mesmo, preservará a história de como os humanos causaram o seu próprio colapso através de ações e omissões perante as mudanças climáticas. Então, o que incentivou esses cientistas? Pensando em um cenário pós-apocalíptico, um grupo de cientistas australianos está desenvolvendo a Caixa Preta da Terra, um dispositivo que preservará evidências de que os humanos e seus sistemas de produção e consumo acabaram destruindo a vida no planeta. Trata-se de um monólito indestrutível de 9,7 metros de comprimento, que contém discos rígidos para armazenar a evolução de dados sobre temperaturas, nível do mar, etc., né? E outros indicadores da atividade humana. Centenas de conjuntos de dados, medições e interações relacionadas à saúde do nosso planeta serão coletados e armazenados com segurança para futuras gerações. Então, por quê? Porque cargas d'água esses cientistas resolveram fazer isso. Olha, eu estava pensando uma coisa, eu sou da década de 80. E lá na década de 80, teve um período da minha vida que eu frequentei a Igreja Adventista. E a Igreja Adventista eu admiro muito por ser uma igreja que fala muito da volta de Jesus. E lá na década de 80, eu já estava na expectativa, estava saindo da adolescência e eu estava numa expectativa da volta de Jesus, né? No anseio do meu coração. E lá já se falava que muitas coisas na natureza iriam acontecer. Inclusive essa questão do nível do mar, muitas coisas. E quando a gente falava lá no passado, lá na década de 80, às vezes quando se falava sobre isso... possivelmente, quem não acreditasse nisso, quem não tivesse essa fé nas profecias bíblicas, iria te olhar, né? Ou como me olhava, com um olho arregalado desse tamanho, dizendo assim, que pessoa doida, que lunático. Onde é que se viu isso acontecer no nosso planeta? Tá tudo muito bem, obrigada. E olha que loucura. Eu estou vivendo para ver isso, vendo os próprios cientistas fazendo esse monólito para armazenar dados. Olha,
eu não achei a informação do valor que está sendo gasto nesse projeto, mas eu acredito que seja muito valor, né? Um valor muito alto, é um projeto bem grandioso. Então, imagina pessoas, um grupo de pessoas, um grupo de cientistas australianos, né? Como falou a matéria, nesse projeto para construir um monólito gigantesco para armazenar dados no nosso planeta, demonstrando tudo as ações e omissões dos seres humanos que causaram a destruição do nosso planeta. Quer dizer, os próprios cientistas já estão se dando conta que a coisa é séria, né? E aqui, de novo, não é um vídeo alarmista. Calma, que lá vai daqui a pouquinho mais a palavra de esperança. Mas é só para a gente constatar o quanto que algumas situações que lá no passado, nem tão passado, né, nem um passado tão distante, lá na década de 80, 90, como eu falei para vocês, se falava sobre isso e se achava que era uma loucura, né? E hoje em dia até os cientistas, as pessoas estão vendo, estão até disponibilizando verbas, recursos financeiros, valores altos para deixar para as futuras gerações, porque é como a gente vai ler aqui, porque o que motivou esse grupo de cientistas para fazer isso? Então, a caixa preta será capaz de armazenar dados durante as próximas 3 a 5 décadas. Um período crítico, 3 a 5 décadas, para a humanidade reverter o aquecimento global e as suas consequências. Vamos continuar lendo. A menos que transformemos dramaticamente o nosso modo de vida, as mudanças climáticas e outros perigos provocados pelo homem levarão ao colapso da nossa civilização. A caixa preta registrará cada passo que dermos em direção a essa catástrofe, afirma o site do projeto. E o que diz, o que explicou uma dessas pessoas aí que estão à frente desse projeto? Ele falou assim, ó, se entrarmos em colapso como civilização, esta caixa indestrutível registrará cada detalhe do evento, cada ação e omissão. Assim, quem sobreviver ou quem encontrar a caixa poderá aprender com os nossos erros para não repeti-los. Olha a motivação desses cientistas. A motivação já é pensando nessa catástrofe, nisso, né, que eles colocaram 3 a 5 décadas, que é o que vai ser capaz de registrar, nesse período que será capaz de registrar os dados, né, nesse monólito. Então, olha o que eles já estão falando, né? A motivação é para que quem sobreviva a essa catástrofe, ou quem encontrar outras civilizações que encontrarem esse monólito, vai entender o que houve, né? Nós vivemos aqui, destruímos o nosso planeta, o que houve, para ter algum dado, algum registro, para que isso não se repita. Olha que é a motivação. Então, o dispositivo estará pronto e instalado ainda este ano. Essa matéria é desse ano de 2024. Se você está vendo esse vídeo, já passou bastante tempo, 2024. Sua localização exata ainda não foi revelada, mas sabe-se que ficará na Tasmânia, que é uma ilha pertencente à Austrália. O objetivo é fornecer um relato imparcial dos eventos que levarão ao desaparecimento do planeta. Eu até estava lendo por que essa localização, por ser uma localização também neutra em relação à política. Então, foi toda uma estratégia ali que eles pensaram nessa localização para colocar esse monólito. E responsabilizar as gerações futuras e inspirar ações urgentes. Então, essa caixa também foi criada após a COP26, a Conferência do Clima da ONU, e na ocasião ficou determinado que o mundo precisa limitar o aquecimento global em até 1,5 graus Celsius em relação ao período pré-industrial. Então, que eu acredito que a gente já tem se falado muito sobre essa conscientização do aquecimento global, sobre a gente ter essa responsabilidade com o nosso planeta, mas eu acho que a gente ainda está caminhando muito distante aí dessas ações mais concretas, né? Ações mais resolutivas em relação a isso. E os cientistas já se deram conta que é algo iminente, uma hora vai acontecer.
E o que esse projeto se dispõe? A pelo menos coletar dados para que quem sobreviva ou para quem encontra esse monólito possa entender, ter registros para não repetir o erro. Bom, o ponto que eu quero focar aqui nesse vídeo, que eu acho que a intenção desses cientistas, eu pessoalmente não acredito, né, que daqui a pouco a raça humana vai se extinguir, e aí daqui a pouco vai ter uma outra civilização alienígena que vai vir aqui, vai encontrar esses dados. Eu não penso por esse lado, por esse viés, porque eu creio na Bíblia. Mas o ponto principal que eu achei interessante a gente refletir nesse vídeo é a urgência da situação. Porque às vezes a gente se acostuma com as coisas, situações na natureza muitas vezes, né? Que não aconteciam, aí um evento acontece, uma tragédia acontece. A gente se surpreende, mas daqui a pouco essa coisa começa a se repetir. Enchentes, por exemplo, né? Ciclones, começa a se repetir. A gente já normaliza. Isso é algo, talvez até uma defesa do nosso organismo, que a gente vai se normalizando com as catástrofes. Só que a gente precisa se atentar muito, porque é algo que já é profetizado há muito tempo, né? Que na natureza teriam sinais. E não importa se é uma questão de que o próprio ser humano provocou isso com a sua irresponsabilidade, com o que Deus colocou na nossa mão, que é o meio ambiente, a natureza, né? Os recursos naturais. Mas o ponto é que já estava profetizado que isso aconteceria. E que isso seria sinais, né? Sinais de que algo mais grandioso ainda aconteceria, que é a volta de Jesus. Então, olha só, até os próprios cientistas já estão se dando conta da grandeza dos eventos, né? Das calamidades, das possíveis calamidades. E tudo isso já é sinais, já são sinais da volta de Jesus. Então, que a gente não se anestesie, como eu falei, como a gente costuma fazer, nós seres humanos, por uma defesa, talvez, do nosso organismo, talvez algo até bioquímico, a gente se acostuma ali, né, com as coisas, normaliza as coisas. Mas isso não é algo normal. Você aí que tem talvez mais de 30, mais de 40 anos, quando que há anos atrás a gente falaria sobre isso? Quando que anos atrás a gente estaria lendo uma notícia que os cientistas estariam projetando algo para ter informações por causa que por uma eventual catástrofe, extinção do planeta, da raça humana, iria coletar dados para ter as informações para as pessoas que sobrevivessem não repetir esses mesmos erros. Quando? Eu não me lembro disso. Como eu falei para vocês, quando eu era adolescente e falava sobre essas coisas, muitas pessoas arregalavam um olho desse tamanho e diziam: a Roberta tá louca, a Roberta tá louca, isso nunca vai acontecer. Imagina, o nosso planeta tá tudo normal, tá tudo tranquilo. Então, que isso sirva de um alerta, que a gente não anestesie a nossa mente, que a gente não anestesie as nossas reflexões, a nossa vida, normalizando, achando que tá tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, essa não é uma palavra alarmista, de pânico, porque quem não tem, quem não sabe lá como é que é o fim da história, que todos nós temos acesso a esse conhecimento. Quem não sabe como termina a história, está ali na vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, estilo Zeca Pagodinho, sim, vai entrar em pânico com essa matéria, vai entrar em pânico com as situações, em ver mudanças na natureza, né? Mas nós temos a Bíblia. A Bíblia é um livro que não é somente um livro qualquer. A Bíblia contém palavras proféticas já para a gente se preparar, para o nosso coração não nos pegar desprevenido, para a gente estar preparado para o que vem, né? Para a gente estar confiando que isso iria acontecer. São sinais de que Jesus está às portas, Jesus está voltando. Na palavra diz o seguinte, no livro de Apocalipse, no capítulo 22, o versículo 7, diz assim, ó, Jesus vem em breve
eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então eu quero finalizar o nosso vídeo, a nossa reflexão, com essa palavra de esperança. Eu quero te dizer que a volta de Jesus não é algo para a gente temer, não é algo assim para a gente se apavorar, entrar em pânico, muito pelo contrário. Jesus vem estabelecer nessa terra um novo reino de amor e de justiça. Quem não quer amor e justiça, gente? O que mais a gente quer? O que mais a gente quer é amor e justiça. E é isso que Jesus vem estabelecer, esse reino. E a gente precisa estar preparado. A gente precisa perceber os eventos da natureza, as situações acontecendo tudo ao nosso redor, como algo que já é profético, já é algo que já está aqui falando na Bíblia, né? Já está muito tempo, já vem se falando sobre isso. E eu quero aproveitar e deixar nesse vídeo também, link na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link de Bíblia. Se você está perdido, não sabe o que você vai ler, eu costumo ler a versão NVI, que eu gosto muito da versão NVI, eu acho que é uma linguagem mais acessível para a gente entender a Bíblia. Porque tem muitas pessoas que dizem assim, eu não vou ler porque eu não entendo essas palavras, são muito complicadas. Mas existe essa versão de uma linguagem mais atualizada, uma linguagem mais de fácil entendimento. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você adquirir uma Bíblia se você não tem a Bíblia. Eu também vou deixar um link de um livro do pastor Lamartine Pozzella. E também, se eu encontrar outros livros de conteúdo sobre o Apocalipse, que eu recomendo, que eu acho que de pessoas confiáveis, eu também vou deixar na descrição desse vídeo. Eu quero te incentivar a te preparar, a não se pegar desprevenido, dizendo assim, tá tudo acontecendo, os cientistas estão fazendo isso, tá tudo uma loucura, olha só como é que tá, as mudanças climáticas, daqui a pouco a gente vê um monte de guerra e isso e aquilo, e o nosso coração começa a ficar aflito, angustiado, porque quando a gente não sabe o final da história, realmente a gente vai entrar em pânico, realmente a gente vai ter ansiedade, a gente vai ter medo. Mas a Bíblia é um livro de esperança, é um livro de recomeço, tanto na nossa vida agora, né? Recomeço, nova vida, como no futuro, tudo que está acontecendo. Será que a gente gostaria de continuar vendo a humanidade tudo debaixo desse peso que é o pecado? Não, Jesus vai voltar para esmagar o pecado, para estabelecer o amor e a justiça nas nossas vidas, né, para dar fim. Jesus já deu fim lá na cruz, na morte, mas nós estamos debaixo ainda dessa realidade. Mas quando Jesus voltar, quando nós tivermos nesse reino aí de amor e justiça que Jesus vai estabelecer, não vai haver mais morte, não vai haver mais choro, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais fome. Quem não quer isso? Acredito que todo ser humano queira isso. Só que a nossa visão, a nossa percepção, a nossa forma de olhar as coisas, ela precisa ser modificada. Porque muitas vezes as pessoas têm, como o Apocalipse, como a volta de Jesus, um sinônimo de pavor. E não é isso. A gente precisa conhecer, né? Como teve o vídeo passado que eu coloquei aqui no canal, sobre a importância da gente ter o conhecimento. Então, por isso eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo o link de Bíblia, link de livros, e eu vou começar a fazer isso mais seguido aqui, porque às vezes a gente fica perdido, a gente não sabe o que comprar, né? Inclusive eu vou colocar para você que tem interesse de estudar mais a fundo da Bíblia, eu vou colocar uma outra Bíblia também de estudo, que é uma Bíblia muito interessante de estudo, mais aprofundado, que tem referências bíblicas. Vou deixar tudo isso na descrição, tudo que eu achar interessante para você crescer no seu conhecimento, no seu aprendizado, no seu preparo para não se pegar desprevenido. Tudo isso que já está profetizado na Bíblia, eu vou deixar no link, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Espero que você se prepare, espero que você mude a sua mentalidade em relação ao Apocalipse, em relação aos eventos que estão ocorrendo, em relação à volta de Jesus, porque é algo maravilhoso, né? Eu sei que
a gente acaba, às vezes, com essas catástrofes, muitas pessoas sofrem. E tem muita gente que diz assim, poxa, Deus não é amor? Olha aí, ó, Deus fazendo todo mundo sofrer, as pessoas enchente, perdendo casa, né, morrendo. Não olhe por esse lado, né? Não olhe por esse lado, porque nós, seres humanos, que causamos, né, por falta de cuidar do nosso planeta, e Deus já sabia disso. Deus já sabia que o que move muitas vezes o ser humano é o orgulho e o egoísmo. Tantas pessoas aí, por tantas grandes, né, empresários, enfim, né, não falando mal dos empresários, mas tantas pessoas aí com tanta ganância, pensando só no lucro, desmatando, né, as florestas, poluindo rios, enfim, tantas coisas que a gente já está sabendo, já sabe demais sobre isso, né? Então, é culpa nossa, não é culpa de Deus. Pelo contrário, Deus nos dá um caminho de esperança, um caminho de liberdade, de libertação do pecado. Se você gostou desse vídeo, dá o teu like, interage aqui também nos comentários, me falando o que é que você pensa sobre esse assunto. É muito importante que você divida conosco a sua reflexão. E também compartilha aí com os teus amigos, compartilha com quem você pensa assim que está apavorado com as mudanças no nosso planeta. Dá essa palavra de esperança, porque não é para a gente se apavorar, é para a gente se preparar. Abraço e até o próximo vídeo.